E aí, pessoal, seguindo a linha do nosso canal, que é XBits Tips and Tricks de Tecnologia, hoje eu, Carlos Colenetes, gostaria de conversar com vocês sobre a ideia da criação de um aplicativo. Então, digamos que você aí está com uma ideia genial de criar um app para ajudar a sua empresa a vender mais, a aumentar seus lucros, ou então de repente melhorar o contato que você tem com os seus clientes. E aí, você geralmente não sabe por onde começar e nem talvez como montar essa sua ideia. E aí a ideia hoje desse vídeo é te dar algumas dicas para isso. Então, vamos lá e vamos começar falando sobre como criar o seu primeiro app. Maravilha, gente! Então, quando você tem uma ideia de criar o seu primeiro aplicativo ou o seu segundo, enfim, o que você precisa pensar primeiro? Você precisa pensar em prototipar. Por quê? Uma das coisas que mais acontece é quando a gente começa a criar um app e ele não sai, na verdade, do jeito que a gente gostaria. Então, primeiro de tudo é pensar em prototipação. Existem diversos aplicativos hoje no mercado, que são até gratuitos, que você pode utilizar eles para criar o protótipo do seu app. Mas, se você não quer se preocupar com isso, tenho certeza que a consultoria que você contratar ou a fábrica de software deve ter sim aí uma opção de criação desse protótipo antes mesmo de começar o desenvolvimento do seu app. E na fase de prototipação, o que você precisa se preocupar? Todas as funcionalidades que o seu app precisa e principalmente a navegação e usabilidade. Gente, não adianta a gente criar um app extremamente complexo que, na verdade, o usuário final, ou seja, o seu cliente final, não vai conseguir usar, vai ter dificuldade, vai ser super difícil. Então, por isso que eu digo que a gente precisa criar o avatar. Isso mesmo, criar o avatar do seu cliente. Tá, não é esse avatar aqui não, é outra coisa. Na verdade, o avatar é as características que o seu cliente tem e que pode ou não influenciar na usabilidade e na utilização do seu aplicativo. Por exemplo, a idade, de repente se é sexo masculino ou feminino, de repente a localidade, coisas do gênero. Isso tem que ser pensado antes mesmo do desenvolvimento do app, ou seja, no momento da análise e da prototipação. E aí, claro, você possuir um protótipo navegável do seu futuro aplicativo ajuda muito a você poder testar isso. Outra coisa super legal que muitas empresas acabam não fazendo é, depois do protótipo pronto, protótipo navegável, onde você consegue movimentar com as telas, selecionar os botões, enfim, é passar esse protótipo navegável, por exemplo, para um dos seus clientes, que vai ou não aí utilizar o seu aplicativo. Por quê? Porque você vai ter uma terceira opinião sobre como esse app vai ser criado. Beleza? Então essa é a fase de prototipação extremamente importante. E aí, claro, muitas empresas não querem, ou pessoas, né? Não querem gastar tempo na fase de prototipação. Mas aí que está o problema. É a fase que deveria demorar até mais tempo. Por quê? Porque depois do app totalmente prototipado, bonitinho, aí tenho certeza que o seu aplicativo vai fazer muito mais sucesso. Bom, depois da fase de prototipação, uma coisa interessante a se pensar é o layout, o design. É claro que nós brasileiros, em vista de alguns outros países, né, nós somos extremamente exigentes na questão de design. Então o app tem que ser bonito, tem que ter cores legais, que façam sentido com aquilo que você gostaria de entregar em relação ao seu aplicativo. Então, pensar bem na prototipação e no design podem fazer uma grande diferença. Legal? Bem, depois que você já prototipou tudo, já definiu o design do seu app, agora chega a hora do desenvolvimento. Ou seja, os programadores dessa consultoria, ou seja, você que vai criar, colocar a mão na massa efetivamente. Bom, essa é uma hora crítica. Por quê? Porque existem muitas consultorias que trabalham com linguagens nativas. O que são linguagens nativas? Aquela linguagem que só funciona no Android ou só funciona no iOS, que é o da Apple no caso. Legal, óbvio que linguagem nativa é super show de bola. Só que tem um porém. Você vai ter que criar um app para o Android e um app para o iOS. São dois apps diferentes e vai levar o dobro de tempo, se não um pouco mais, para fazer a criação do seu app. E o custo, obviamente, que também aumenta. Então, uma coisa importante é você analisar junto com a consultoria se existe realmente a necessidade de fazer a criação desse app em linguagens nativas, como o iOS e o Android. Legal? Por que isso?
Porque de repente vocês podem utilizar uma linguagem híbrida para a criação do seu app. E aí a linguagem híbrida, geralmente, vamos dizer aí uns 80%, 90%, você desenvolve para Android, por exemplo, e ele já funciona para o iOS também. Então você ganha tempo e diminui os custos do desenvolvimento do seu projeto. Tá, legal, Carlos. Mas então como é que eu sei se eu devo escolher linguagem nativa ou linguagem híbrida? É simples. Se de repente o seu aplicativo vai utilizar muitos recursos nativos do aparelho, isso a gente está falando, vai utilizar muito a câmera, vai utilizar algum tipo de sensor, ou vai ter que utilizar alguma funcionalidade específica do aplicativo, como GPS ou algo do gênero, então de repente é legal pensar sim em criar aí um aplicativo para a plataforma iOS e outra para Android. Se não, se é um app mais simples, que não vai precisar utilizar tantas funcionalidades nativas das plataformas, então, com certeza, a criação de um app na plataforma híbrida é a melhor opção. Então, eu vou deixar aí uma dica para vocês da linguagem que a gente tem usado bastante na XBits e que é uma linguagem que teve todo o apoio da Google aí para ser criada, que é Flutter e Dart. Então essas duas linguagens juntas, elas funcionam super bem e a gente consegue criar aplicativos tanto para Android quanto para iOS de uma maneira bem mais rápida. Então, fica a dica para vocês. Pense bem antes de contratar a consultoria e também antes de decidir que tipo de tecnologia você vai utilizar para criar o seu app. Tenho certeza que se você pensar e seguir esses passos da prototipação, da definição do design e da escolha da tecnologia, vai fazer uma grande diferença no final para o seu aplicativo. E para encerrar o nosso vídeo de hoje, que é o XBits Tips and Tricks, eu gostaria de deixar aí uma pergunta. Quando você for montar o seu app, se pergunte se ele é um app escalável, ou seja, se ele tem uma chance de crescer no futuro. Por que isso? Porque tudo isso vai fazer uma diferença gigantesca na escolha da tecnologia que você vai usar para desenvolver o seu aplicativo. Beleza? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo do XBits Tips and Tricks. Então, se você tem algum comentário, uma sugestão ou alguma dúvida sobre qual tecnologia escolher, deixa seu nome aqui no Facebook ou então deixa seu nome nos comentários do YouTube que eu entro em contato com você para a gente poder conversar um pouquinho melhor e eu poder te ajudar a escolher qual a melhor tecnologia para o seu aplicativo. Valeu, pessoal! Tô indo nessa. Tchau!